Boa noite a todos aqueles que nos assistem, sejam alunos, professores, pastores, missionários, irmãos e irmãs de todos os lugares. Uma boa noite. Agradecemos a presença de todos e, em nome da Escola Ministerial Antioquia, damos-lhes as boas-vindas. Daremos início ao culto da Escola Antioquia. E neste culto, daremos graças ao Senhor Jesus pelo ano de 2020. Honraremos os nossos alunos concluintes, ouviremos os testemunhos e agradecimento dos alunos e também apresentaremos os nossos cursos para 2021. Neste momento, gostaríamos de convidar nosso presidente, pastor Silas Tostes, para uma palavra de saudação e abertura do culto. Como já foi dito, bem-vindos a este culto de ação de graças por mais um ano letivo. E que ano diferente! É o ano da pandemia, é o ano do Covid. Sempre valorizamos o presencial. Jesus andou com os 12 discípulos dia e noite, tem que estar junto. Mas de repente tivemos que aprender que Deus é soberano, onisciente, onipresente, que Ele pode usar a internet, que a gente pode ter aprendizado, pode ter comunhão através da internet. Entendemos que não substitui o presencial, mas pode exercer sim um grande papel. E assim terminamos o ano letivo meio estranho, ainda achamos que é estranho, ainda achamos que é um pouco triste ver a nossa propriedade esvaziada, nos sentimos tristeza até com isso, mas queremos lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e por isso o culto é de encerramento, mas também de ação de graças. Vamos agradecer o Senhor ou iniciar com oração este culto. Pai amado, nós não entendemos todas as coisas, mas entendemos que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Entendemos que o Senhor é fiel. Entendemos que o Senhor cumpre a Tua palavra, entendemos que o Senhor não pega Covid, o Senhor não está em lockdown, entendemos que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Entendemos que nós semeamos através de aulas online, nós semeamos através de um sonho de implementar também o curso EAD e que essas sementes vão frutificar para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui nesta noite para dizer obrigado, Senhor. Ao Senhor toda a honra e glória. É um culto de encerramento, sim, também de ação de graça. E obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor e a Tua bênção neste ano letivo tão estranho, mas que nós ofertamos como uma primícia ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe neste culto. Neste momento, queremos convidar a todos para louvar ao nosso Deus juntamente conosco, por sua bondade, graça e misericórdia para conosco. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e perceber você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu.
sem eu merecer. Eu te agradeço, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Nós somos gratos, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Nós cantamos uma vez mais. Te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, mesmo sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia, aleluia. Somos gratos a Ti. Glória a Deus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós, em nós, e cremos que Ele fará muito mais num ano tão difícil, tão complicado como já foi dito aqui no começo. Ele tem nos sustentado e essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção de fé, de que seremos sempre sustentados a Ele, nele. Por isso, vamos cantar uma canção de gratidão, atributo a Ele.
Nós temos vida nele. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele é. Que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos juntos, celebra ele com alegria. Te celebramos, Jesus. Te louvamos, te louvamos. Sou grato. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e irmãos. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele é a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Levantamos nossas vozes a ele. Seja adorado. Ele é. A Escola Ministerial Antioquia é uma instituição interdenominacional que oferece treinamento para homens e mulheres desejosos de se preparar para o exercício ministerial, tanto nacional quanto transcultural,
servimos a Deus há 40 anos, recebendo vocacionados de todo o Brasil e fora do país, capacitando-os para cumprir o chamado do Senhor. Por isso, gostaríamos de convidar a Márcia Tostes, diretora executiva da Missão Antioquia, e logo depois a Cássia Coutinho, coordenadora acadêmica, para apresentar a nossa escola e os nossos cursos. Damos boas-vindas a todos que nos assistem neste culto da Escola Antioquia, em louvor a Deus pelo ano de 2020. Agradecemos a todos que nos assistem aqui de forma presencial, obreiros, professores e alunos da Escola Antioquia. Agradecemos também ao pastor Marcelo Rodrigues e seminarista Jefferson Rodrigues, da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Itapetininga, que também estão conosco aqui. E é muito importante a presença deles, porque a Missão Antioquia trabalha juntamente com a igreja, e os pastores são peças-chaves, e nós estamos muito felizes com a presença do pastor aqui, representando a todos os pastores de alunos. A Escola Antioquia, nesta noite, também tem a alegria de apresentar os cursos para 2020, com a novidade do curso de preparo missionário EAD e presencial. Além dos cursos que já temos, o Projeto Timóteo, o curso superior em teologia, capacitando, todos esses cursos em diferentes formatos para servir a você. Se você é chamado pelo Senhor, vocacionado, se você deseja participar da missão de Deus ao redor do mundo, aqui no Brasil e até os confins da terra, você é a pessoa certa para a nossa escola. Convidamos a vocês para assistirem o vídeo institucional da Escola Antioquia, que será apresentado logo a seguir. A Escola Ministerial Antioquia é uma escola interdenominacional que oferece treinamento para vocacionados desejosos de se preparar para o exercício ministerial, tanto nacional quanto transcultural. Com um currículo integrado com iguais ênfases nas áreas acadêmica, espiritual, prática e pessoal. Olá, me chamo Jéssica, sou do litoral sul de São Paulo, sou seminarista do 2º ano de teologia. Sou grata ao nosso Deus pela oportunidade, pois o caminho do nosso Senhor é perfeito e a Escola Antioquia nos leva a conhecer mais da revelação da sua palavra, com seu contexto teórico, prático e social. Eu convido a você, venha participar conosco dessa missão. Eu sou o Júnior, eu sou de Parintins, no interior do Amazonas. Eu sou aluno do 2º ano daqui da Escola Ministerial Antioquia. E para mim assim foi uma oportunidade de crescimento, de independência emocional. Eu pude me desligar de todos os vínculos que me prendiam. A escola me proporcionou uma maturidade, um crescimento muito grande pessoal. Eu hoje posso dizer que a minha visão foi ampliada depois de que eu vim para esse lugar. A Escola Antioquia oferece cursos para a sua capacitação ministerial. O Projeto Timóteo consiste em 1 ano de teologia e dá base para o curso livre em teologia completo de 2 anos. Nesse curso, o aluno pode se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, como também se preparar para o exercício da sua vocação. Nele, recebemos alunos internos que moram aqui conosco e externos também. Estes alunos fazem parte de um programa de formação integral que abrange as áreas acadêmica, espiritual e prática. Nós também temos o curso de preparo missionário, que para 2021 está em novo formato. É um curso que você pode começar a fazer onde você está, pois estamos no formato EAD e presencial. Este curso é para alunos que desejam conhecer mais sobre culturas, povos não alcançados e oportunidades de servir entre as nações.
E por fim, nós temos o curso de capacitação ministerial, um curso que visa trazer uma abordagem panorâmica das principais disciplinas teológicas para a formação de vocacionados, líderes e pastores que desejam conhecer mais da palavra de Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar um pouco com vocês a experiência que eu tive aqui na Escola Ministerial Antioquia. Eu vim estudar aqui em 2013, 2014. Era um pastor já, dirigente de igrejas, trabalhando, mas era um pastor leigo, sem o conhecimento teológico. E ao vir para cá, o Senhor transformou a minha vida. Foi realmente um divisor de águas na minha história. A Escola Ministerial Antioquia tem como propósito apoiar a Igreja de Cristo na formação de vocacionados para o reino de Deus. Por isso, prepare-se conosco para cumprir a sua vocação. Conheça os nossos cursos, faça sua pré-inscrição e venha cumprir o chamado que o Senhor te deu. Deus te abençoe, esperamos vocês! Boa noite a todos vocês. Como vocês puderam assistir neste vídeo, a Escola Ministerial Antioquia está com as inscrições abertas para 2021 e nós gostaríamos de convidar você que nos ouve e ainda não ingressou em algum dos nossos cursos ou ainda não nos conhece, para vir nos conhecer, acessar o nosso site, entrar em contato conosco e nós iremos esclarecer as suas dúvidas e também orar por você para que o Senhor possa te direcionar neste crescimento que é aprender a palavra dele, conhecer mais de sua missão e entender qual é o seu lugar dentro da missão de Deus. Nós fomos inseridos dentro da história de Deus e nós temos nosso lugar, nosso papel, nosso propósito. E a Escola Ministerial Antioquia quer te ajudar a entender qual é esse propósito, qual é essa vocação, qual é esse papel que Deus te deu dentro da grande história dele para esse mundo. Então esperamos por você e estamos à disposição para servir a Igreja de Cristo por meio do treinamento. Nesse momento, eu gostaria de convidar a aluna Daniela Santos para dar um testemunho a respeito de seu tempo aqui na Escola Ministerial Antioquia. Ela fez 2 anos de curso de teologia e nós iremos ouvir o que Deus fez no coração dela no decorrer desse tempo. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, glória a Deus por este dia. Eu estou muito feliz. Como a Cássia disse, eu sou a Daniela. E tudo começou em novembro de 2015, quando participei da minha primeira conferência missionária no Vale da Bênção com minhas amigas. Nessa conferência eu ouvi o ID e queria largar tudo para ser uma missionária. Que dó, como diz a nossa tia Marli, da cozinha. Ali, através dos irmãos, fui instruída que uma profissão pode ser muito importante para o missionário. E assim, voltei para minha casa. Afinal, eu precisava concluir minha faculdade de farmácia. Porém, desde este ano, sempre estive em contato com o Vale, envolvida nas ações da Geração Antioquia. E meu sonho era fazer o seminário. Pois bem, como sempre digo, sonhe muito alto. Em 2019, eu cheguei ao Vale da Bênção como aluna da Escola Ministerial Antioquia. E foi uma das melhores experiências de toda a minha vida. Logo que chegamos aqui, nós, os alunos, precisamos passar pelo difícil processo de adaptação, pois vem a saudade de casa, o aprendizado de submissão aos líderes e às regras, a nova rotina, congregar em uma nova igreja, mas nós passamos por isso tudo. Deus nos ajudou e chegamos ao fim do primeiro ano. Então chegou o segundo ano e nossas responsabilidades também aumentaram, pois assim somos exemplos para os alunos que chegaram. O seminário foi um divisor de águas. Morar com outras meninas que você nunca viu é desafiador para o Pedro que há dentro de mim. Entretanto, foi essencial para o meu amadurecimento. Uma palavra importante que eu aprendi no meu dia a dia aqui e para a minha vida cristã é perdão.
Perdão com as meninas, perdão com os líderes, perdão com Deus e perdão comigo mesma. Pois lá conhecemos a nós mesmos, aqui conhecemos a nós mesmos de uma forma profunda. E esses momentos são os mais importantes, porque assim enxergamos a infinita graça de Cristo. Porém, nesse ano tivemos um diferencial, como já foi dito, a pandemia. Ela mudou a vida de todos. Tivemos que voltar para casa, tivemos que deixar os práticos, tivemos que voltar para nossas igrejas sem se programar. E nossos professores tiveram que se adaptar às aulas online. Uau, que desafio! Obrigada, professores. Ter aula online em casa com a família toda rendeu muitas experiências. E algumas muito boas, mas outras também nem tanto. Mas nós seguimos em frente e não paramos. Deus nos sustentou até aqui. Foi um ano e tanto. Eu, Daniela, fui uma aluna que gostava de saber o porquê de tudo. E 2 lições ficaram marcadas para a minha caminhada cristã. A primeira é que meu professor Hélio ensinou em apologética. Daniela, só existe uma verdade, o resto é mentira. Uau, como assim? Uma verdade? Ouvir isso em pleno século XXI, onde cada um tem a sua própria verdade. Ouvir isso do professor Hélio foi incrível e libertador. Afinal, compreendi que a única verdade é o meu Cristo. A segunda lição que vou levar para a minha vida toda é da professora Cássia, que diz assim, ela disse assim: o principal motivo de sermos missionários ou fazer qualquer outra coisa no reino é glorificar a Deus. Glorificar a Deus, tudo para a glória de Deus. Eu, Daniela, não quero fazer missão em Burkina porque eu sou boazinha, mas porque isso renderá glórias ao nome dele e foi para isso que eu nasci. No seminário somos também muito amados. Deus manda muitos anjos para cuidar da gente. Ele cuida de cada detalhe. Sim, cada detalhe. E nesses 2 anos ele supriu tudo. É desafiador deixar emprego, não exercer a sua profissão, morar longe da família. Mas a gente tem paz mesmo com tudo isso. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. No fim, tudo vai ficar bem. Os discipulados, horários de oração, devocionais, os práticos, as manhãs GA, as vigílias do GA, conferência missionária, adorai, jejum de Daniel, alvorada e entre tantas outras programações que tínhamos, foram essenciais para o nosso crescimento e experiências maravilhosas com o nosso Deus. Tudo isso ficará marcado no nosso coração. Hoje, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me encontrado. Sempre digo, bendito foi o dia que Ele me achou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agradeço meus pastores que me apoiaram. Agradeço aos meus amigos, aos meus colegas de classe que me amaram, mesmo sendo difícil. E a minha família, que mesmo sem entender, não me abandonou. Afinal, família é assim, né? Aliás, mãe, dona Telsa, muito obrigada por ter vindo comigo. Te amo muito. E louvado seja o nome do Senhor por este dia. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui Ele veio. Amém. Neste momento, em homenagem a todos os nossos professores, gostaríamos de convidar o pastor Eguinaldo Hélio, professor das disciplinas de História da Igreja e Apologética da nossa escola, para a ministração da palavra nesta noite. Boa noite a todos, graça e paz. Eu quero dizer assim que é uma alegria muito grande, é um privilégio muito grande poder dar essa palavra nesse momento para alunos com os quais convivi aí ao longo dos anos, posso dizer, né? Como professor e também como discipulador, porque esse grupo também participaram comigo, né, do discipulado pelas manhãs, e foi também um tempo muito proveitoso. E ter a oportunidade de deixar mais essa palavra aos corações é algo, para mim, muito especial. E não tem como chegar nesse momento e a gente não falar
sobre o fim de uma etapa, né? Porque, embora nem sempre essas etapas são tão claras, tão discerníveis, mas a nossa história ela tem suas fases, tem seus momentos diferentes, e a gente precisa entender um pouco isso, né? Ela não é toda igual, toda homogênea, não, ela tem seus momentos distintos, e era essa palavra que eu gostaria de deixar para os meus alunos. Eu amo essa palavra de Gálatas 4:2, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, o que nós somos em Deus. E nem sempre, em todos os momentos, isso é tão claro, isso é tão visível, aquilo que Deus vai fazer em nossa vida, aquilo que nós vamos viver em Deus. E glória a Deus que nós temos o privilégio de olhar para a palavra e conhecer a história de homens de Deus, homens que passaram por diversas situações diferentes, olhar para a história dele e ver que eles tiveram fases algumas muito boas, algumas não tão boas, mas que todas essas fases têm os seus próprios desafios. Eu gosto de olhar para a história de José, para a história de Moisés, para a história de Davi, para a história de Jó, e perceber os momentos diferentes que eles tiveram no decurso da sua vida. Mas também eu gosto sempre de lembrar que nós temos o privilégio de ler os livros que contam a história deles, mas que eles mesmos nunca tiveram a chance de ler esses livros. Ou seja, é maravilhoso ver como começou a história deles e ver como terminou. É maravilhoso ver a presença de Deus, o agir de Deus em cada um daqueles momentos. É fácil olhar e entender que mesmo os momentos mais escuros da vida deles tinha sentido, tinha algum sentido ali, tinha um propósito de Deus ali. A grande questão é que eles não leram os livros deles, eles tiveram que viver aquilo. E aí quando a gente também dá uma palavra para os alunos, dizendo que haverão etapas, e mostrar na vida desses homens os momentos em que Deus age, nós temos que levar em consideração que você não vai ler o livro da sua vida, você vai escrever o livro da sua vida, você vai viver o livro da sua vida, você vai ter que experimentar isso. Mas em tudo isso nós temos que olhar para a vida deles e tirar algum aprendizado dali. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a vida deles não foi uma subida contínua, que não foram simplesmente caminhos retos o tempo todo, que houve momentos muito claros e momentos muito escuros, momentos muito fáceis, momentos muito difíceis, momentos de lágrimas e momentos de risos, momentos de vitórias e momentos de fracasso também, né? Momentos de subida, de descida. Então nós temos que entender que a vida desses homens, que Deus estava com eles, que Deus estava na vida deles. Quando chega no final da história, a gente percebe, Deus estava na vida deles. Mas a vida desses homens não significa que foi uma vida simples, teve suas subidas e suas descidas. A gente pode dizer que haviam vales dentro dos seus vales, montanhas em cima das suas montanhas, e que houve momentos muito difíceis. Quando eu olho para alguns momentos da vida deles, e eu penso assim: é muito maravilhoso quando você está num vale, você sai dele, mas é ruim quando você está na montanha e de repente você cai. E quando a gente olha para a vida deles, a gente sabe que foi assim. A gente olha para a vida de José, por exemplo, é drástico ser rejeitado pelos seus irmãos. É drástico você ser vendido pelos seus irmãos, né? Você escutar que seus irmãos querem te matar. Mas de repente tudo isso aconteceu, ele é vendido para o Egito, e quando ele chega lá, vamos usando um termo moderno, ele se deu bem, né? Ele foi trabalhar na casa de Potifar, daqui a pouco ele era o administrador de tudo que Potifar tinha. Se a história tivesse parado por aí, estava ótimo, ele ficaria feliz, ele ficaria bem. Foi dolorosa a vida dele, né? Foi dolorosa ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, mas agora estava bem. E aí é onde de repente vem a tragédia. Daqui a pouco ele vai parar nas masmorras do Egito. Você já parou para pensar numa queda dessa?
Você acha que faz sentido? Aquilo era uma nova fase para a vida dele, mas parece que faz sentido? Não, parece que não faz sentido nenhum. Eu e você olhamos a história e dizemos, não, fazia sentido. Mas viver aquela história, estar ali, saindo ali de tudo que a casa de Potifar tinha para se tornar um presidiário, a coisa não parece ter muito sentido, não. E Moisés? Moisés é chamado de filho da filha de Faraó, uma projeção enorme ali no Egito, e de repente você sai dali e você vai para o deserto, vai ficar 40 anos cuidando de rebanhos no deserto. Parece que tem sentido? Não, mas foi uma fase da vida de Moisés. Davi, então, eu fico às vezes olhando para a história de Davi e pensando na vitória sobre Golias, em casar com a filha do rei, em assentar-se à mesa do rei, em ser isento de impostos, sua família isenta de impostos, em ter vitórias em tudo quanto era lugar, e escutar. Fizeram uma musiquinha para ele, né? Saul venceu seus milhares, Davi venceu seus 10 milhares. Que fase maravilhosa da vida de Davi. E daqui a pouco, por inveja de Saul, por medo de Saul de perder o reino, Davi tem que fugir, tem que morar numa caverna, tem que se aliar a homens amargurados de espírito, endividado. Então você pensa assim, se olhar, estava lá como uma projeção nacional, né, um fenômeno nacional, e agora você está morando ali na caverna. As fases, elas não são fáceis. Como eu disse, há fases melhores, há fases que não são tão boas, mas todas essas fases, elas são fases que precisam ser vividas em Deus. Eu e você olhamos hoje para a história de José, e nós sabemos que aquele tempo ali na penitenciária do Egito capacitou ele de se tornar um grande administrador, que depois ia administrar toda a terra do Egito, porque quem administra uma penitenciária como presidiário no Egito, vai administrar qualquer coisa. Aquela hora, aquele tempo, não parecia ser nada proveitoso, mas Deus estava lá. Eu posso olhar e dizer, Deus estava lá. Ou então a gente olha para Moisés, aquele tempo ali no deserto, e 40 anos, e é óbvio que naqueles 40 anos ele sequer poderia imaginar como é que seria a próxima fase da vida dele, jamais ele poderia imaginar. Você acha que ele não sentiu angústia, tristeza, perplexidade? Mas foi ali naquela fase que Deus treinou ele para o principal momento da vida dele, que era conduzir o povo no deserto, levar o povo da escravidão para a terra prometida. Foi ali que uma série de coisas que ele não sabia puderam ser ensinadas por Deus para o coração de Moisés. E quando a gente olha para Davi, e isso é bonito, foi ali naquelas cavernas, foi ali naqueles momentos de fuga, foi naqueles momentos difíceis que ele pôde compor salmos maravilhosos, que ele pôde se relacionar com Deus, livre de amarras, de situações muito grandes, e ele pôde viver aquele período. Ele de fato viveu aquele período em Deus. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que nenhum desses tempos foi perdido, nenhuma fase da sua vida será perdido. Talvez só o final vai lançar luz àquilo que se passou. Foi quando José teve a oportunidade de salvar o Egito da fome, salvar o mundo da fome, salvar os seus irmãos da fome, que ele pôde olhar tudo em perspectiva. Foi quando Moisés teve o privilégio de conduzir aquele povo num dos maiores momentos dos propósitos divinos para a história da salvação. Foi que ele compreendeu aqueles 40 anos no deserto. Foi só quando Davi se torna rei que ele vai perceber que aquele tempo aparente de fuga, de menosprezo, de dificuldades, morando ali na caverna de Adulão, fazia parte de todo esse programa de Deus. Então nós temos que aceitar que assim vai ser a nossa vida, que assim vai ser essa nossa caminhada. Nós teremos fases nas quais nós vamos viver. Mas aí eu queria terminar essa palavra lembrando uma coisa, que saber tudo isso é importante, que saber tudo isso nos ajuda, mas saber simplesmente não resolve. Por quê? Porque o caminho não é a mesma coisa que a caminhada. Eu posso, de repente,
ter uma direção de Deus, uma luz de Deus, diante de todos esses testemunhos bíblicos, e com certeza olhar para a vida de José, de Moisés, de Davi, de Jó e de vários, nós vamos até aprender muitas coisas de como vai ser a caminhada, mas isso é apenas olhar o caminho. Eu terei que caminhar esse caminho, eu terei que trilhá-lo, eu terei que vivê-lo, e esse é o verdadeiro desafio. O caminho não é igual à caminhada. Eu posso ler um livro de oração, de um homem de oração que viveu oração, que praticou oração, que foi poderoso em oração e que escreveu maravilhosamente sobre oração, mas só que enquanto eu não viver a oração, eu conheço o caminho, mas não conheço a caminhada. Eu posso até ver a história de homens que eles sofreram e venceram no meio desse sofrimento, no meio dessa angústia toda, no meio dessa situação toda, e venceram apesar do sofrimento. Mas eu precisarei caminhar e ter os meus próprios sofrimentos, minhas próprias lágrimas, minhas próprias lutas, para que eu possa de fato dizer que eu sei como as coisas são. Então não basta para nós apenas saber o caminho, eu preciso caminhar nele, e esse vai ser sempre o grande desafio. Como é que eu vou fazer a minha caminhada? Isaías 30, 21 diz que nós vamos ouvir a voz daquele que está atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar para a direita e nem para a esquerda. Saber o caminho, conhecer o caminho é maravilhoso, é necessário, é bênção. Mas acima de tudo isso, eu preciso ter o meu coração pronto e disposto para fazer essa caminhada. Eu preciso vencer cada etapa, eu preciso terminar cada etapa. Eu dou glória a Deus por esses alunos que hoje estão terminando uma etapa de aprendizado, uma etapa de conhecimento, uma etapa que teve os seus momentos bons e os seus momentos difíceis, momentos que talvez eles quiseram retroceder, talvez momentos que eles foram tão motivados que só queriam avançar, mas o importante é que eles cumpriram essa etapa, que eles caminharam, eles fizeram a sua caminhada nesse caminho que estava à sua frente. Mas se há algo que eu posso dizer que é o essencial, que é o mais importante, é cada etapa, seja ela momento de subir a montanha, seja ela momento de descer ao vale, o mais importante é que eu faça isso com Deus, em Deus e para Deus. Que em momento nenhum essa etapa me faça perder aquilo que Deus quer me ensinar, que eu perca as coisas boas que Deus tem para me dar nessa etapa, nesse momento. Eu fico tão feliz quando eu vejo José sendo levado diante do faraó, e o faraó olha para José e diz assim: eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. E José responde assim para ele: não sou eu, mas Deus dará o entendimento a faraó. Ele passou por aquele tempo naquela masmorra lá no Egito, ele passou aquele tempo ali naquela prisão ali no Egito. Ele foi esquecido até mesmo pelo copeiro de faraó, que poderia ter tirado ele dali, esqueceu dele ali. A gente não sabe quanto tempo exatamente ele ficou ali, mas foram anos. E quando ele sai dali, ele ainda é capaz de atribuir suas capacidades, ele é capaz de atribuir aquele momento a Deus e não a si mesmo. Ou seja, aquela etapa difícil da vida dele não destruiu o amor, a confiança, a graça que ele tinha em Deus, mesmo sabendo que ele entrou nela por razões injustas. Ele continua confiando no Senhor. E assim foi com Moisés, e assim foi com Davi, e assim tem que ser a nossa vida. Cada etapa da nossa caminhada tem que terminar. E eu vou falar um versículo aqui, talvez assuste, mas eu vou mudar ele um pouquinho, né, que é 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a etapa, guardei a fé, né? Então não acabei ainda daquele, mas eu acabei a etapa, e eu guardei a minha confiança no Senhor, que essa etapa possa servir de base para outras etapas, e que através de tudo isso, de cada etapa da sua vida, o nome do Senhor possa ser
glorificado. Deus abençoe vocês, que as coisas novas que Deus tem para vocês, os novos caminhos, as novas fases que Ele tem, sejam trilhadas, caminhadas com determinação e confiança. Deus os abençoe. Obrigado, pastor Reginaldo, pela palavra de edificação e encorajamento. Neste momento, de maneira especial, gostaríamos de fazer uma menção honrosa aos formandos de 2020. Aluna Cíntia de Souza Lourenço, de Osasco, São Paulo, da Igreja Casa de Oração Pão e Vida, do pastor Amós Rosa. Aluna Daniela Santos Silva, de Diadema, São Paulo, Igreja Assembleia de Deus, pastor Lucélio Silva Costa. Aluno Davi Nogueira Celestino, de Petrolândia, Santa Catarina, Igreja Assembleia de Deus, pastor Hildo Celestino. Aluno Emanuel Antônio Gomes, de Guiné-Bissau, Igreja Evangélica Central de Impântia, pastor Aureliano Francisco Pereira. Aluno Ismael Albano Mbambe, de Guiné-Bissau, Igreja Evangélica Central de Impântia, também do pastor Aureliano Francisco Pereira. Aluna Larissa Antunes Vieira, de Itapetininga, São Paulo, Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, do pastor Marcelo Adalziro Rodrigues. Aluno Lucival Laquaneste Mestre, de Maringá, no Paraná, Igreja Presbiteriana Missionária, do pastor Antônio Januário. Aluno Natanael Ferreira Alves, de Juazeiro do Norte, no Ceará, Igreja Deus Revelado, pastor Antônio Manuel. Aluno Samuel Ferreira Salustiano, de Poá, em São Paulo, da Primeira Igreja Unida de Poá, pastor Herenaldo Salustiano. E da aluna Vitória Custódio Néias, de Cianorte, no Paraná, da Assembleia de Deus, do pastor Vinícius Inesta. Parabéns a cada um de vocês. Que Deus os abençoe nessa nova fase da caminhada. Gostaria de convidar o pastor Roberto Lopes, diretor da Escola Ministerial Antioquia, para uma saudação aos ouvintes e oração pelos nossos alunos. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Quero parabenizar a todos os alunos formandos. Quero também agradecer a cada pai, cada família, cada amigo, cada professor, cada irmão que orou e incentivou. Deus abençoe a sua vida. E quero nesse instante, de forma muito especial, te convidar a orar e agradecer ao Senhor, porque como nós já ouvimos, até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos e oremos. Eterno e bom Deus, queremos te render graças pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus, pela vocação, pelo chamamento. Obrigado por cada um destes homens e mulheres que, ouvindo a tua voz, disseram sim e passaram esse tempo se preparando, estudando. Nós queremos te agradecer. Cada pastor, cada familiar que apoiou, incentivou, intercedeu nos momentos de luta e dificuldades, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado por teu Espírito que tem fortalecido e os fizeram chegar até aqui. Queremos te louvar e bendizer o teu nome pelo privilégio e a honra de termos sido chamados para participar do ministério da reconciliação. Os líderes que o Senhor tem levantado para essa geração, para este tempo. Senhor, nós queremos te bendizer, te glorificar e rogar ao Senhor que o Senhor continue a ministrar e a ensinar a cada um de nós aquilo que não conseguimos aprender na sala de aula. Que a paixão pela oração, que a paixão por tua presença, a compaixão pelo próximo,
paixão pelas almas perdidas, continue cada vez mais sendo acrescentada aos nossos corações e que a gente possa viver única e exclusivamente para a Tua glória. Que como manifestantes do Teu reino possamos proclamar paz, justiça e alegria no mundo em que vivemos. Que possamos brilhar a luz, refletindo Cristo em nossas vidas, não apenas com as nossas palavras, mas com tudo o que somos e temos. Porque, afinal de contas, nós estamos aguardando o dia em que encontraremos o Senhor, para receber, sim, nesse dia, a recompensa pela jornada. Pai, oramos e pedimos, conforme a Tua palavra, envie trabalhadores para a Sua seara. Continue o Senhor que está agindo no mundo em prol do Teu reino. Continue chamando pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. Traz, levanta, Senhor, desperta aqueles que o Senhor tem uma vocação e um chamado específico para o ministério da palavra, para missões, para preparar, ó Deus, um exército poderoso sobre a face da terra, que vai anunciar o Teu reino. Nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor continue a despertar, fortalecer e preparar os Teus. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Neste momento, convidamos a formanda Larissa Antunes e logo depois o aluno Lúcio Mestre para fazerem os agradecimentos em nome da turma. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, no dia de hoje, trazemos à memória a bondade e misericórdia do Senhor em meio a esse tempo totalmente atípico que nos pegou de surpresa. Mesmo em meio a uma pandemia, fomos agraciados por Deus. 2 anos se passaram, fechamos um ciclo que, na realidade, poderá ser chamado de nossos primeiros passos a serem dados em direção àquilo que o Senhor nos conduziu. A caminhada será longa e a jornada repleta de desafios, mas lembremos-nos o que a antecede. Passaram-se longos e rápidos 2 anos, com intensos aprendizados. Os dias por aqui foram de lutas, tropeços, a famosa peleja, mas também de conquistas, vínculos e realizações. Aliás, quando nos avisaram de que iríamos ser quebrados e reconstruídos nesse tempo, não levamos muito a sério. Mas, ao olharmos para o hoje, vemos a prova do cuidado e graça que há em cada detalhe do Criador nesse processo. E ao falarmos de processo, é necessário agradecer aqueles que fizeram parte dele nesses 2 anos de caminhada. Agradecemos a Deus, que é o maior motivo de continuarmos a nossa jornada. Agradecemos a Ele, pois até aqui nos mostrou a sua fidelidade e amor, nos dando capacidade de prosseguirmos e de nos mantermos firmes diante dos desafios. Ele que nos levou a contemplar a beleza da sua revelação e amar as verdades absolutas que transcendem a nossa limitada mente humana. Agradecemos a Deus por ter aberto os nossos olhos para a sua criação e perceber que não há 1 centímetro sequer no qual Cristo não seja glorificado. A Ele toda honra, toda glória e majestade. Agradecemos as nossas famílias que nos apoiaram e fizeram parte desse tempo, privando-se de nossas companhias, mas acreditando no propósito. Obrigada por terem sido a nossa base em meio aos medos e vulnerabilidades, ao cansaço e preocupações. Obrigada por fazerem desse sonho uma realidade em nossas vidas. A vocês que tanto nos ensinaram a viver com dignidade e humildade, recebam nossa eterna gratidão. Agradecemos as nossas igrejas e parceiros, pois até chegarmos aqui,
houveram pessoas que olharam nos olhos e viram a nossa vocação, por vezes até antes de nós mesmos, acreditando em nossos ministérios e nos apoiando de todas as formas possíveis. Queremos agradecer a vocês, verdadeiro corpo de Cristo, que honraram seu compromisso com Deus ao cuidarem de nós. Aos nossos queridos e amados pastores, que estenderam suas mãos com graça e sabedoria de Deus para quando precisássemos, e foram muito além. Aos líderes e irmãos da fé que demonstraram amor por meio da oração e recurso, nos incentivando com palavras de renovo. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Vocês foram o cuidado de Deus em nossas vidas, fazendo parte da nossa história. Agradecemos à Escola Antioquia. Durante esses 2 anos nos auxiliaram e nos acompanharam, nos ajudando a crescer. Foram muitas conversas, questionamentos, respostas e tempo investido. Gostaríamos de expressar a nossa imensa gratidão a Deus pela entrega de vocês. Muitos desafios tiveram que ser vencidos, como se reinventar em meio à pandemia. E reconhecemos os esforços de vocês. Sabemos que não foi nada fácil, mas ainda assim vocês lutaram para que chegássemos até aqui. Somos eternamente gratos a todo aprendizado, a toda a equipe da escola por nos ajudarem a caminhar de forma digna da nossa vocação e por nos lembrarem do propósito em todos os momentos que pensávamos em desistir. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecemos aos professores, nossos grandes incentivadores. Erasmo de Roterdã já dizia que a primeira fase do saber é amar nossos professores. E sim, nós amamos a vida de vocês. E amamos o fato de terem se entregado de coração a esse ministério tão lindo. Saibam que levaremos para sempre as verdades do Eterno conosco e um pouquinho de cada um de vocês em nossos ministérios. Até porque, como se esquecer dos pressupostos da teologia? Ou de quando o dia do Senhor estava próximo? Do lembrete de que uma teologia saudável não se limita à informação apenas, mas a uma transformação. E é claro, o famoso cordão dourado, que levaremos para o resto das nossas vidas. O nosso muito obrigada a todos os professores. Sem vocês, certamente não seria possível. Em um ano de pandemia, vocês colocaram a cara a tapa, se imergindo ainda mais em meios tecnológicos, ultrapassando limites e fazendo de tudo para que a palavra do Senhor não fosse apenas ensinada, mas ministrada em nossos corações. Aos colegas de ministério, fazemos parte da mesma escolha. E agora, cada um seguirá seu caminho rumo a essa vida ministerial de proclamar o reino. Foi um tempo precioso de aprendermos a viver e a crescer juntos diante de tantas diferenças, que nos aperfeiçoou para que chegássemos até aqui. Tivemos que vencer grandes batalhas devido ao momento atual. Alguns até pensaram que não chegariam até aqui, mas, como disse a minha amiga Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não é um fim, mas o início de uma jornada que se inicia rumo à eternidade que nos espera, deixando nos caminhos percorridos sinais de um reino de alegria e paz, de esperança e beleza em meio ao caos. E seja qual for a direção que seguirmos, as lembranças e os momentos bons que nos fizeram crescer estará guardado em nossos corações. Finalizo por aqui, externando a nossa sincera gratidão. Muito obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de convidar o pastor Roberto a estar aqui à minha direita.
Gostaria da sua presença aqui. Se o senhor puder ficar aqui ao lado. Ok. Boa noite. Meu nome é Lúcio Mestre. Eu estou concluindo o curso de Teologia e posso dizer que foram 2 anos não só de aprendizado teológico, com estudos em sala de aula, com estudos online também, aulas online, com leitura de livros, muitos livros por sinal, como também a experiência do convívio em comunidade, que traz uma experiência maravilhosa para nós. Confesso que me surpreendi com o que foi desenvolvido na minha vida nesses 2 anos, nesse tempo que estive aqui. Como disse um dos meus professores, seminário vem da palavra sêmen. E quer dizer que o que está sendo gerado em nós tem que nascer ainda e crescer. Daqui para frente nós temos que desenvolver tudo o que aprendemos aqui. Isto que Deus gerou em nós foi realizado por meio de pessoas. Sem dúvidas, 2 dessas pessoas foram o pastor Roberto e a Helenice, sua esposa. Por isso, em nome de todos os alunos, nós queremos homenageá-los neste momento. Sei que não é fácil o desafio de receber alunos que vão e vêm todos os anos, que chegam pessoas aqui e têm que ser trabalhadas com uma carga de problemas, e também sei que eu fui um dos que trouxe uma bagagem bem grandinha de problemas a serem resolvidos. No entanto, eu fui acolhido com muito zelo. Nem sempre no momento que estava sendo tratado eu compreendia o que estava acontecendo, mas agora, no término de tudo, consigo olhar para trás e ver o quanto o trabalho desse casal foi favorável ao meu crescimento. Pastor Roberto, sou grato a Deus por ter me ensinado a palavra e me ajudado a passar por fases ruins, que não foram poucas. Também não está aqui, mas quero dizer que a Helenice também, eu quero agradecer pela paciência comigo, me ajudando a controlar a minha ansiedade, que muitas vezes foi muito difícil esse tratamento, e me ajudando também a me controlar um pouco mais nas minhas atividades. Tenho certeza que o pastor Roberto e a Helenice, que vocês fizeram a diferença não só na minha vida, como também na vida de cada aluno que passou por essa escola no período que vocês estiveram aqui. Pastor Roberto, na diretoria, nas aulas e também no aconselhamento pastoral, foi um gigante, ajudando alunos a superarem suas lutas, crescerem e a desenvolverem ministerialmente. A Helenice, na coordenação e no aconselhamento pastoral, sempre foi um exemplo de sabedoria. Em nome dos alunos da Escola Ministerial Antioquia, louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo amor que vocês têm pelo Senhor, pelos anos dedicados à obra do Senhor, pela coragem e força de vocês terem vencido cada desafio para que muitos homens e mulheres conhecessem mais a Deus e fossem preparados para cumprir o seu ministério. Somos gratos. Nós também não poderíamos deixar esse momento de prestar a nossa homenagem, de expressar nossa gratidão ao pastor Roberto, à Helenice. Estou falando aqui em nome da liderança do Vale da Bênção, porque nós falamos de etapas, né? Nós falamos de fases, embora o pastor Roberto continuará conosco aqui, mas ele encerra essa etapa, né? Essa fase como diretor da Escola Ministerial Antioquia, e a gente pensa assim, 10 anos, não é, pastor? 10 anos em coordenação, 10 anos na direção, e quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas não foram feitas nesse período. Vou repetir aqui a frase parafraseada, né? Você combateu o bom combate, você acabou a etapa,
e você guardou a fé. E desde agora, a coroa da justiça está preparada para você, o qual o justo Senhor lhes dará aquele dia. Muitas das coisas que vocês fizeram, que vocês realizaram, nem sempre fica visível aos olhos humanos, às vezes fica, mas nem sempre, mas com certeza na eternidade estará lá. Todas as coisas boas que vocês semearam, que vocês fizeram nesses 10 anos, e que trouxe para as vidas edificação, que trouxe direção, que trouxe bênção, e nós queremos expressar aqui a nossa gratidão a vocês, gratidão por esse esforço, por uma jornada que nós sabemos que foi regada com lágrimas, que foi regada muitas vezes com dores, mas que foi feito para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Roberto, que Deus os abençoe grandemente, e que as próximas etapas da sua vida também sejam marcadas pela presença, pela graça, pela unção de Deus que marcou essa etapa. E nós queremos agora dar uma pequena lembrança para você, chamar aqui a missionária Dirce. Convidamos o pastor Silas Tostes, presidente da Missão Antioquia, para fazer a oração final, para encerrar este culto dedicado à exclusiva glória de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Nós queremos louvar a Deus pelo corpo docente de nossa escola, que não só ensinou com palavras, mas também com uma vida de sacrifício, de oração e de dedicação, mantendo fé em Deus em plena pandemia, com recessão econômica. A situação era meio apavorante, né? Parece que o apocalipse já tinha chegado em março e abril, mas nós estamos aqui ainda, nem fomos arrebatados e nem vimos o anticristo, mas parecia que o fim do mundo tinha chegado. Então temos que louvar a Deus pelo corpo docente, pelos alunos, pelo Ministério Vale da Bênção. Essa é a parte importante de tudo que nós fazemos, investir em pessoas, porque elas vão dar frutos e vão se multiplicar, e nós temos aqui um grande exemplo de equilíbrio bíblico, teológico, com oração, louvor, formação de caráter. Puxa assim a orelha de aluno, é para puxar. Corrige, Jesus corrigia, as cartas do apóstolo Paulo corrigem. Não é bom discipulado só carinho na cabeça, não. Tem que pegar no pé, tem que ter disciplina de oração, de estudo, de horário. É cansativo também, mas nós terminamos um ano letivo sabendo que houve investimento em vidas à luz das Escrituras. Nós não somos daqueles que querem atualizar a Bíblia naquele sentido ruim. Aliás, a minha já é atualizada, Nova Almeida é atualizada. Não sei quem que atualizou, mas está boazinha, está segundo os manuscritos, está uma bênção, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelos professores, obrigado pelos conselheiros, obrigado pela equipe da cozinha, pela tia Marli, obrigado pela pastora Mari, pela Helenice, Senhor, obrigado pela Sônia, pela Cássia, pelos alunos que trabalharam na secretaria de alguma forma, cumpriram as suas escalas, mas principalmente obrigado pela tua presença, obrigado pela Bíblia, obrigado pela disposição de querermos ser discípulos de Jesus, que vão servir nas igrejas locais, gerando outros discípulos de Jesus. Obrigado por aqueles que serão pastores, pastoras, aqueles que serão missionários, aqueles que servirão na igreja local, talvez como apoiadores, mas em primeiro lugar não é a tarefa, mas é o modelo de Cristo em suas vidas, como estudaram nos discipulados, também nas aulas de teologia. E obrigado, Senhor, sabemos que isso é um legado em pessoas que vão gerar pessoas em Cristo. Não é, em primeiro lugar, um império, não é umas propriedades maiores, nem a visibilidade de mídia, mas o caráter de Cristo em nós. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor e nós vivemos de milagres.
Nós estamos crendo que em fevereiro vai ter alunos presenciais e também à distância, e que o nosso corpo docente vai estar com alegria, na plenitude do Espírito Santo, para continuar fazendo diferença. Muito obrigado pelo ano letivo do ano 2020. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Ele é a nossa estrela da manhã. Vamos declarar isso juntos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Ele é a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus, te louvamos, ó Senhor.